Então, mais uma vez, o Senhor, nessa quaresma, vem com caridade nos orientar para a nossa vida. Nós podemos viver escutando a palavra de Deus, escutando as leituras do Evangelho, escutando as leituras do Antigo Testamento e nada mudar em nossa vida. Existe essa possibilidade. Quando a gente só ouve, mas não comunga aquela palavra, ela pode só entrar na nossa mente como um conhecimento intelectual, mas não como uma palavra transformadora de nossas vidas. Então sempre, cada palavra que Deus nos dirige deve ser comungada por nós, deve ser levada a sério de verdade. A gente deve se colocar sempre na cena do Evangelho, porque de fato estamos na cena do Evangelho, misticamente. O Senhor falou para eles naquela época e o mesmo Senhor fala para nós em nossa época e o mesmo Senhor falará para outros depois de nós, sempre atualizando os seus ensinamentos. E eu quis começar assim essa direção para que se preste de verdade atenção no que é falado por Jesus na liturgia. O Senhor se dirige com caridade nesse Evangelho de hoje aos seus discípulos e aos seus apóstolos e a todos aqueles que rodeavam Jesus. E ele diz assim para eles: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. É muito profunda, é muito importante esta frase. Sempre quando a gente escuta a palavra fariseu, a gente, hoje em dia, principalmente no Ocidente, que não tem muito conhecimento da cultura judaica, então, sempre quando se escuta a palavra fariseu, já liga fariseu a uma pessoa sem religião, a uma pessoa sem fé, uma pessoa que não conhece a Bíblia, porque várias vezes Jesus chama a atenção dos fariseus. Então, se a gente deixar passar superficialmente, a palavra parece que Jesus está tratando com ímpios, né? Com pessoas que não conheciam a palavra de Deus, com pessoas que não frequentavam o templo, com pessoas que não praticavam já a lei. Dá essa impressão, mas pelo contrário. Por isso que essa palavra ganha uma importância vital para a vida do discípulo de Jesus. Por isso que essa palavra também é um divisor de águas do Antigo para o Novo Testamento. Aqui Jesus mostra de forma clara, de forma precisa, que dali em diante o Antigo Testamento estava sendo levado à perfeição pelo novo ensinamento de Jesus. Então essa frase determina de fato esse rompimento, entre aspas, da antiga lei para um avanço, uma passagem, uma Páscoa para a nova lei. Jesus fala para todos abertamente e publicamente que se a justiça nossa não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, não entram no reino dos céus. Com outras palavras, essa justiça praticada pelos mestres da lei e dos fariseus não é capaz de abrir o reino dos céus, não é capaz de levar ninguém para lá. Jesus fala isso claramente. Mas até então, para aquele povo, os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que conduziam o povo a Deus. Eram os que ensinavam a religião, eram os que coordenavam, que estavam à frente da religião na época.
e eram cumpridores públicos de tudo que era determinado pela lei mosaica, pela lei de Moisés. Então não eram qualquer um os fariseus. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus iam diariamente no templo. Os fariseus rezavam os salmos diariamente. Os fariseus cumpriam uma série de rituais diariamente. E eles eram fiéis a esses rituais. E eles viviam assim de forma humana a sua fé com perfeição. Com perfeição. E é a estes que Jesus dirige essa palavra dura. Não era para alguém que não conhecia. Isso faz toda a diferença. Se tudo aquilo que eles faziam diante de Deus era tido como injustiça, porque ele fala, se vossa justiça não for maior que a deles, no céu vocês não têm lugar. Jesus aqui rompe com tudo que é só meramente ritualismo dentro da religião. Jesus mostra que não são os atos externos somente que são capazes de salvar. Os fariseus também tinham uma fé partidária, ideológica. No Antigo Testamento, entre os judeus, existiam várias correntes de pensamentos, como nós vemos hoje, de esquerda, de direita, de centro-direita, que eram os fariseus, eram os saduceus, eram os zelotas, eram os herodianos, tinham vários. E os fariseus eram um grupo muito radical, mas que cumpria a lei radicalmente, mas se fechava para a caridade, para o amor, se fechava para a verdade que não tivesse dentro do seu grupo. Quando se acontece isso, não tem mais justiça. Por isso Jesus fala, se vossa justiça for igual a deles, se a sua justiça é partidária, se a sua justiça é só do seu grupo, se você não consegue reconhecer a mão de Deus agindo em outros grupos, se você não consegue reconhecer a misericórdia de Deus agindo em outras pessoas, porque Jesus fazia questão de sair do grupo. Jesus ia na casa dos pecadores, jantava com as prostitutas, com os pecadores. Jesus ia buscar as pessoas. Claro que essas pessoas, ao ver Jesus, se convertiam, andavam com Jesus, não continuavam no erro. Não era questão de Jesus dizer que o erro estava certo. Jesus ia resgatar as pessoas. Mas Jesus saía, ele encontrava a virtude, ele enxergava a virtude fora dos grupos também. E o Senhor aqui nos ensina a também ter um olhar assim. Não um olhar fechado, partidário. Hoje chega a dar nojo de ver nas redes sociais uma briga sem pé nem cabeça, partidária, ideológica, que divide até irmãos de comunidade, que divide até pessoas da mesma religião, divide. Porque a ideologia política, tanto de um lado quanto de outro, não é inspirada por Deus, mas por pessoas. E pessoas têm interesses. E os interesses estão acima de todas as outras coisas para elas. Então, se alguém do lado de lá faz alguma coisa certa, mesmo que eu veja que o que ele está fazendo, mas ele é de outro partido, mesmo que eu veja que o que ele está fazendo é certo, eu vou fomentar todo mundo para achar uma forma de expressar que aquilo está errado. E para mostrar para todo mundo que aquilo está errado. Mas se do meu grupo alguém fizer a mesma coisa, então eu vou aplaudir e dizer que estou certo. Aí é o outro lado que vai dizer que está errado. Jesus chama a atenção que a verdade não tem partido. A verdade é absoluta. Esteja onde ela estiver, ela precisa ser reconhecida. Reconhecer a verdade é um sinal característico dos santos e santas da igreja. Madre Teresa de Calcutá, quando ela começou a andar na Índia,
quando ela começou lá em Calcutá a cuidar das pessoas de rua, tirar aquelas pessoas da rua, diante de uma religião que tem a pessoa de rua como um karma que ela precisa passar. Eles não ajudam porque acham que se ajudar, para a cultura hindu, se você ajudar um caído, você está interferindo no plano de Deus para ele, porque ele é de uma casta inferior e precisa sofrer para se purificar. Imagina o coração da madre vendo tudo aquilo e transformando, saindo dos muros católicos, entrando numa cultura completamente diferente para levar a verdade, reconhecer a verdade e reconhecer até os pontos positivos e bons e toda a verdade que existia naquela cultura. Tanto que Madre Teresa, o seu primeira casa de acolhimento se chama Mahatma Gandhi, que foi um hindu, que disse que só tem uma frase de Gandhi muito interessante, que ele dizia: eu só não me tornei cristão porque os cristãos não são cristãos. Por isso que ele dizia, ele acreditava em Jesus e na sua mensagem, ele vivia a mensagem de Jesus. Mas por que você não é cristão? Ele falou, porque lá ninguém segue Jesus, para que eu preciso ir lá? Eu sigo. Claro que é outra cultura, outro país, não tem os mesmos acessos à fé que nos países ocidentais, mas a Madre Teresa conseguiu enxergar lá e dizia para o hindu, ela não falava, olha, para você se salvar, você tem que abandonar e se transformar em católico, abandonar a sua cultura, ela não falava isso. Ela falava, ama. Se você é um hindu, seja um bom hindu. Ama. Tira as pessoas da rua, Deus não quer isso. Você gostaria de estar lá sofrendo? Não. Por que você acha que ele é inferior a você, se ele é da sua carne, do seu sangue? E ela foi mudando mentalidade, mostrando para eles verdades onde eles não enxergavam, porque só enxergavam também o seu grupo. E assim foi a história de todos os santos. São Francisco pregando para o sultão muçulmano e converteu o coração do sheik muçulmano. E foi convertido pela coragem de Francisco, porque para os muçulmanos a coragem é uma virtude dada por Deus. E quando Francisco pôs de peito aberto e disse, me mata, eu não nego minha fé. Porque Francisco sonhava em ser mártir. Mas o sultão olhando aquilo, deixa ele. Ele é um escolhido de Deus. Deixa ele falar abertamente que a mensagem dele vem de Deus. Porque ninguém teria essa coragem senão por Deus. Ele também os seus olhos foram abertos por Francisco para enxergar a verdade fora do seu grupo. A verdade não tem grupo. A verdade é alguém, é Jesus, é uma pessoa. E ela vem para todos nós. Continuando o Evangelho, Jesus diz assim, vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. E começa a narrar que aqueles que ofendem seus irmãos. Às vezes, a gente pensa que matar é só tirar a vida física de alguém. Jesus deixa muito claro que esse ensinamento não matarás é muito mais amplo. É muito mais amplo do que isso. E para nós, religiosos, para nós, católicos, isso é mais profundo ainda. O não matarás também alcança a fé das pessoas. Matar a fé de alguém é matar também. Quando nossa vida é uma mentira, e quando o meu testemunho faz alguém virar ateu, aquela morte é minha culpa. Eu vi várias pessoas dizendo, já ouvi testemunho de pessoas me dizendo, eu não acredito mais em Deus. E eu dizia, por que você não acredita?
por causa que aconteceu isso comigo dentro de um confessionário. Ou aconteceu isso comigo dentro de uma casa religiosa. Ou eu vi acontecer um pecado gravíssimo dentro de uma casa religiosa, de uma clausura religiosa, dentro de uma casa de um casal religioso. E matamos a fé de alguém. Matamos. Talvez até mais gravemente, porque aí se trata também da alma da pessoa, não só do corpo. Quando um religioso, ou uma religiosa, ou um casal católico, ou um sacerdote, um bispo, que seja, quando qualquer um que fez um voto diante de Deus descumpre publicamente esse voto, ou escandaliza alguém no não cumprimento desse voto, e faz com que essa pessoa se afaste de Deus, matou essa pessoa. Quantas vocações são mortas por mau testemunho dos religiosos e religiosas? Quantos casamentos terminam por falso testemunho dos casais? Tudo isso é matar. Quantos carismas, e aí é mais grave ainda, quantos carismas foram mortos, eu digo foram mortos, por causa de maus religiosos? Quantos carismas foram assassinados? Quantas comunidades lindas, maravilhosas que foram assassinadas por má conduta daqueles que pertenciam a essa comunidade. Então, o não matarás é muito mais profundo do que a gente pensa. Às vezes a gente vai dormir de consciência tranquila e fala, nunca matei, nunca roubei. Nunca roubou? Nunca roubou a inocência de ninguém? Nunca roubou a fé de ninguém? Nunca roubou a pureza da fé de alguém com o seu ato de pecado contra seus próprios votos, seus próprios compromissos? Isso é muito grave. Por isso que o Senhor, com caridade, vem abrir nossos olhos, né? Para que a gente se converta. Deus, quando nos ensina, lembra que eu disse uns dias atrás? Quando Deus vem nos ensinar, Ele vem com doçura e com amor. Mas a forma com que se encontra o nosso coração é que diz se aquilo cai suave ou duramente em nosso coração. Mas tanto caindo suave, você estando com a consciência pura diante de Deus, ou não, caindo duramente, não importa. As duas formas, da mesma forma, é o amor de Deus chamando para a vida nova. Na primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel diz: se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados cometidos e guardar minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá, e nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. O Senhor nos dá essa graça. Que o arrependimento, a confissão, ela tem uma graça muito maior do que um desabafo. Às vezes a pessoa compara a confissão com um desabafo, com uma clínica de um psicólogo, como se o padre fosse um psicólogo e a pessoa vai para desabafar. Não é isso. Existe um mistério, uma mística profunda que apaga o erro. Eu lembro uma vez que no Caxingui chegou um jovem possesso pelo demônio para o Padre Sérgio rezar. E o Padre Sérgio, pensando que fosse mais um caso só psiquiátrico, psicológico, assim, parecia, e ele estava meio cansado, ele nem queria atender muito, ele queria já passar para o pessoal da equipe atender e dar um auxílio por interior, né? E o padre disse, chamou ela para a capela, o rapaz para a capela, junto com a mãe dele que tinha trago ele até lá, perguntou para ele, quem é você? Aí o rapaz respondeu que era falou o nome de um demônio lá. O padre disse, tá bom, então se você é o demônio, me fala agora,
eu te autorizo a falar meus pecados. Me fala. E aí ele deu uma gargalhada, o menino. O menino deu uma gargalhada e falou: você é esperto, né, Serginho? Você se confessou ontem à noite com o Padre Alfredo e quer que eu falo seus pecados? Você está limpo. Então, nem Satanás consegue ter acesso aos pecados que são perdoados numa confissão. Eles são apagados. Por isso que o convite de Deus para a nossa vida é exatamente isso. Deixa Deus apagar as coisas que não foram boas. E viver pela justiça e pelo direito nos dará a vida eterna. O recomeçar. Voltar ao Senhor de todo o coração, converter-se de verdade. Converter-se de verdade. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Não cantou assim no Salmo? Qual que era o refrão do Salmo hoje? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se nossas faltas não fossem perdoadas, eu não poderia estar aqui, vocês não poderiam estar aí. Porque todos erramos, e muitas vezes, eu principalmente, se não fosse a confissão, a graça do Espírito Santo, do arrependimento, de retomar cada queda, e retomar cada queda, e retomar de novo, e acreditar na misericórdia de Deus, acreditar que Deus apaga e dá a chance de começar de novo. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. Então que sirva para a nossa reflexão hoje como direção, para todos que também pelo YouTube vão acompanhar essa direção. Recomecem em Deus. Recomecem em Deus. Nem o demônio pode te acusar de pecados que você se confessou e que você se arrependeu. Quanto menos você, né? Às vezes a pessoa se confessa, se arrepende, mas não se perdoa. Ela mesma faz o papel do diabo de se acusar, né? Então, o que é confessado é lavado por Deus. E a nova criatura nasce em nós. E de novo a gente recebe a imagem e semelhança de Deus para recomeçar de novo. A confissão restaura o estado de inocência da pessoa. É preciso assumir isso com fé. Assumir isso com toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.